Olá a todos que me ouvem, meus sinceros cumprimentos. Eu agradeço ao convite do Centro Espírita Caridade e Fé para que eu ministrasse uma palestra comemorativa ao mês espírita de 2021. E para os que me conhecem, já assistiram outras palestras minhas, eu não sou a melhor pessoa para palestras doutrinárias. Tem gente que faz isso muito melhor do que eu. Mas eu sou um fã de história. E eu tento, na medida do possível, trazer de volta aqueles personagens que foram muito importantes na história da doutrina espírita e até para a história da humanidade, e que acabam sendo esquecidos ou pouco lembrados. E o personagem de hoje é William Crookes, que nunca foi esquecido pela ciência, mas pela doutrina espírita, pelo espiritualismo em geral. Às vezes as pessoas podem não saber, não lembrar quem foi William Crookes. E mais, tem todo um aspecto de trabalho feito por Crookes na investigação científica de fenômenos para os quais, na época, Crookes não tinha explicação, e que vale a pena trazer à tona novamente, para relembrar esse personagem importantíssimo da história da ciência e também para a história do espiritismo. Embora ele nunca tenha se declarado espírita nem espiritualista, ao contrário do que algumas pessoas dizem. A internet tem as obras de William Crookes, os artigos publicados no Quarterly Journal of Science, que é o jornal trimestral de ciência, que era uma revista científica da época, na qual ele publicou seus experimentos, e também um livro que ele lançou ao final deles, no ano de 1874, que eu vou comentar depois. Bom, quem foi William Crookes? William Crookes, inglês, nascido em 1832, faleceu já no século XX, em 1919. William Crookes era basicamente um gênio. Em 1854, ele já era assistente de um laboratório de química no Royal College, onde ele havia entrado com 16 anos de idade. Já mostra uma capacidade acima da média. O Royal College existe até hoje, uma das melhores universidades do mundo. Crookes estudou lá, com 18 anos de idade, ele já era assistente em um dos laboratórios de química da universidade. Ele ficou lá alguns anos. Para vocês terem uma ideia da importância do Crookes, havia, na época, a teoria do elemento 81, da tabela periódica, elemento que teria 81 prótons e 81 elétrons. E quem é que descobriu o Crookes? William Crookes descobriu o elemento ao qual ele deu o nome de tálio. Ele tinha 29 anos na época do descobrimento do tálio. Você imagina uma pessoa com 29 anos de idade, na época vitoriana, no período vitoriano, com os recursos que a ciência tinha à época, e ele descobre um elemento no laboratório que ele tinha aonde? Na universidade? Não, no laboratório que ele tinha na casa dele. Crookes, os experimentos de Crookes que ficaram mais famosos foi no laboratório que ele tinha em casa. Então, era uma pessoa de muita importância na época. Crookes não só criou ali, ou descobriu o elemento tálio, ele inventou um monte de equipamentos. Por exemplo, ele foi o pioneiro no estudo de raios catódicos, que depois daria origem à televisão de tubo, que os mais velhos assistiram aí durante décadas. Ele criou o tubo de Crookes, que foi um dos instrumentos mais usados por todos os outros que viriam depois a estudar os raios catódicos. Ele criou um equipamento chamado espintariscópio, que foi usado durante muitas décadas para observar desintegração nuclear. Olha que ele fez isso no século XIX. Né? E o radiômetro de Crookes, entre outras invenções. Era um gênio. Em 1895, ele identifica a primeira amostra de hélio, do gás hélio. Sabia-se do gás, sabia-se que existia, mas ninguém tinha ainda identificado o hélio puro em uma amostra. Crookes conseguiu isso no seu laboratório, em sua casa, no ano de 1895. Ele foi tão importante que, em 1897, ele recebeu o título de Sir William Crookes, que é o título de cavaleiro, um título, não é para todos, né? É um título bastante importante naquela sociedade e ainda hoje.
No ano de 1910, 9 anos antes da sua morte, ele recebeu a Ordem do Mérito. Ordem do Mérito é uma medalha criada pelo rei Eduardo VII, e ela é dada para aqueles que se destacaram nas ciências, nas artes, e interessante que só é permitido que 24 pessoas vivas tenham a Ordem do Mérito ao mesmo tempo. Então, tem 24 pessoas que têm a Ordem do Mérito. O monarca da Inglaterra é quem dá essa medalha, precisa esperar alguém morrer para a pessoa ter direito a receber a sua medalha. O William Crookes foi um dos primeiros que a receber, foi um dos primeiros 24. Então, era uma pessoa muito conceituada na época. No ano de 1870 ou 1871, no Quarterly Journal of Science, ele publica um artigo chamado Investigation of a New Force, ou Investigação de uma Nova Força. Como é que aconteceu isso? Primeiro, ele não falou em espírito, ele não falou em espiritismo, ele não falou em nada disso. Ele estava interessado em estudar uma nova força. Tanto é que ele fala em nova força no título do artigo. Naquela época, o Conde Dunhaven, Lord Lindsay, Capitão Wine, que eram pessoas de muito destaque na sociedade inglesa, eles estavam participando de algumas reuniões junto com um médium conhecido à época, de nome Daniel Douglas Home, e convidaram William Crookes para ir lá ver o que era aquilo que acontecia. William Crookes, cético, totalmente cético, ele foi assistir a essas reuniões que aconteceram em vários locais, inclusive na casa do Sr. Luxmore, que vai ser muito importante depois, nós vamos falar dele. E nessas reuniões estiveram presentes como médium o Home, Daniel Douglas Home, mas também Kate Fox. Quem era Kate Fox? Lembra do caso das irmãs Fox? Dos fenômenos ocorridos em Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848? Então, era uma das irmãs Fox. Esse caso é extremamente polêmico. Uma das irmãs, eram 3 irmãs, só 2 conseguiam produzir aqueles fenômenos. A terceira acabou, por inveja, sabe-se lá por quê, divulgando para a imprensa que era tudo falso, que as meninas faziam aquilo para enganar os outros. Depois ela viria voltar atrás, mas Crookes tinha essas informações, então ele já chegou muito cético, e estava lá, ele estudou o caso com a Kate Fox e com o Holmes, separadamente, e o que ele observou nessas reuniões? Batidas, tipologia, batidas que vinham de lugar algum, lá no meio dos presentes, um bloco de notas, movimento de corpos pesados, né? Um bloco de notas sem contato do médium. Esse bloco de notas flutuou à frente de Crookes, que teve o cuidado de passar a mão por baixo, ao redor, por cima. Um estampido muito forte que se fez ouvir em pleno ar. Houve um caso em que Crookes estava sentado na cadeira, e a cadeira, isso é a descrição de Crookes. Eu não estou fazendo juízo de valor, dizendo se era mentira, se não era, mas Crookes descreve. Crookes, sentado na cadeira, essa cadeira começou a se movimentar, ele tirou os pés do chão para ver o que acontecia, a cadeira deu uma volta, ou 2, eu não me lembro do artigo, mas ela deu uma volta em torno do próprio eixo, com Crookes sentado em cima, e sem contato de ninguém, porque ele olhou para os lados, não tinha ninguém, não tinha contato. Olhou para o chão, não tinha nenhum mecanismo que permitisse a cadeira se mexer. Vamos lembrar que nós estamos aí no século XIX, na segunda metade do século XIX, sem recursos de eletrônica e de eletricidade que permitissem esse tipo de movimento. Também aconteceu um caso em que um sofá se deslocou de um canto da sala, onde as pessoas estavam reunidas junto com o Home, e esse sofá se moveu até próximo à mesa, e a pedido de Crookes, o sofá voltou ao lugar. O que o Crookes pensou? Que havia um fio invisível, alguma coisa, trazendo o sofá, e o sofá voltou ao lugar fazendo um pequeno desvio. Quer dizer, até a teoria do fio de Crookes, ele diz que não seria factível naquelas condições. Elevação de corpos humanos, o próprio Home se elevou no ar alguns centímetros, 30 centímetros, segundo Crookes descreve.
O capitão Wine, se não me engano, foi quem deitou embaixo do Crux, passou a mão por cima, ao redor, para verificar se havia algum mecanismo que fizesse com que Crux, em pé e de braços abertos, se elevasse. Eles também observaram discos luminosos vagando pela sala. O interessante é que tudo isso que eu estou contando, Crux disse que foi a plena luz, não era escurinho, não. Era plena luz, parecia um objeto luminoso, um disco, que hoje o pessoal chama de orbe, um pequeno objeto luminoso que se deslocava pela sala, e Crux tentou reproduzir esse fenômeno com o que ele chama, nos trabalhos dele, de óleo fosforado, que é uma substância fluorescente. Ao contato com o ar, ela se torna fluorescente, e numa pequena garrafa, ele tentou simular isso com fios, mas não deu nem de longe o resultado que ele havia observado lá. Perguntas que as pessoas faziam, respondidas por clarões luminosos. Então, a pessoa perguntou, um flash para sim, 2 flashes para não, espocava uma luz ali no meio da sala, nuvens luminosas que se deslocavam, como eu disse, a plena luz, não era alguém no escurinho com um vaporzinho e uma lâmpada de LED embaixo, não. Essas nuvens se movimentavam. O aparecimento de mãos vaporosas, mãos luminosas e mãos vaporosas, inclusive uma delas tocou algumas teclas de um acordeão que estava na sala produzindo sons, e ele conta que numa das ocasiões, com luz, uma silhueta humana vaporosa se formou próximo a uma janela, se deslocou como se flutuando pela sala, até que ela chegou na frente de uma senhora que se assustou com aquilo, deu um grito, e imediatamente aquela forma desapareceu à vista de todos. Então, as primeiras investigações de Crux foram nesse sentido, na observação de fenômenos, não em sua residência, na residência de outras pessoas, produzidos por Holme e pela senhora Kate Fox. Bem, nesse ínterim, Alexander Aksakov, ele estava fazendo um outro tipo participando de um outro tipo de reunião, de um outro tipo de trabalho, semelhante, mas outro tipo. O Aksakov também não era uma pessoa cuja inteligência era de se desprezar. Aksakov, esse sim, era espiritualista. Ele não se diz espírita, ele se diz espiritualista. Ele era editor de um jornal espiritualista, mas ele era conselheiro do czar da Rússia. Ele não era um qualquer. Ele era conselheiro do czar da Rússia, que era uma pessoa, uma figura da nobreza russa importantíssima na época. E ele foi convidado pelo Sr. Luxmore para ver um tipo de fenômeno que ele já tinha ouvido falar, ele já tinha relatos publicados no seu jornal, que agora eu não me lembro o nome, mas ele foi convidado pelo Sr. Luxmore à casa de Florence Cook, que é uma das personagens mais importantes da história do espiritismo. Florence Cook era uma médium. Ele vai até a casa de Florence Cook. Naquela casa estão Luxmore. Quem que era o Sr. Luxmore? Luxmore era um juiz aposentado, uma figura respeitadíssima na Inglaterra, de moral absolutamente ilibada, que não se prestaria a prestidigitações e brincadeiras com a credulidade de alguns. Não, Luxmore não era esse tipo de pessoa. Quando se vai ver a história dele, vê-se que não era assim. Aksakov também era uma pessoa muito séria, bastante séria. E ele vai até a casa da Florence Cook, dessa médium, e ali, com uma luz muito discreta, na verdade eram 1 ou 2 velas cobertas envolvidas por um vidro vermelho, assim, uma luz avermelhada bem discreta, ele vê pela primeira vez Kate King. Kate King também, nós vamos falar bastante de Kate King hoje. Kate King, Aksakov já fala que era uma entidade materializada, e Kate King aparece na frente dele e com um pequeno pote, entrega para ele e fala para ele, olha, eu trouxe de presente para você. E Aksakov pergunta, mas de onde isso veio? Aí Kate responde, da cozinha. Todo mundo deu risada, né?
ela foi lá na cozinha, buscou e trouxe de presente para ele. Ele levou, o doce disse que era muito bom. Quer dizer, não, o doce não tinha nada de sobrenatural, não. Mas ele faz um pedido, ele participou de várias reuniões, ele faz um pedido para ver Kate e Florence ao mesmo tempo. Porque qual que é a ideia? Por mais crédula que seja a pessoa vai ficar com isso na cabeça, né? É a mesma médium e a entidade lá é a médium com outra roupa. Porque como é que são feitas essas reuniões? Hoje em dia, eu não sei se tem mais alguém fazendo reunião de materialização. As últimas reuniões que eu tenho notícia aconteceram num centro espírita chamado Lar de São Luís, Lar de Frei Luís, desculpe, lá no Rio de Janeiro, né? Eu tive a oportunidade de assistir essas reuniões nos anos 70, meu pai dirigiu algumas dessas reuniões, e realmente é um fenômeno exuberante, bastante interessante, mas atualmente absolutamente desnecessário. Então, essas reuniões não existem mais, na verdade não precisa, mas naquela época, sim, era fundamental, acontecia. E o Aksakov também ficou meio pensativo. A médium estava atrás de uma cortina, de modo que nem aquela luz discreta da vela, envolta em vidros vermelhos, atingisse a médium. E a médium sempre estava vestida com um traje, que ela sempre usava um traje preto, vitoriano, aquelas roupas vitorianas pretas. E a Kate aparecia em instantes, depois de fechada a cortina, aparecia em instantes com um traje vitoriano branco. Tem fotos na internet de Kate King. Depois vamos falar das fotos. E a Aksakov um dia pergunta, eu posso ver vocês duas ao mesmo tempo? Bem, e a Kate, sim, aparece do lado da cortina, né? Ele faz essa pergunta e ela diz o seguinte, Florence, ela não está muito bem. Então, nós vamos ter que encerrar rapidamente hoje. Mas em ocasião futura, é possível. E encerra a reunião. Como é que vocês acham que Aksakov voltou para casa? Ah, não, aí tem, né? Mas uma coisa que Aksakov pensava, que eu vou deixar para que as pessoas que estão me assistindo fiquem pensativas. Se você vê uma foto de Florence Cook, você vai ver uma foto lá do comecinho do século XX, uma senhora austera, com roupas pretas. Nessa época, a Florence Cook era uma colegial de 15 anos de idade. 15 anos de idade. Seria muito difícil enganar o Aksakov, muito menos o William Crookes nas condições que nós vamos ver, nas quais o William Crookes esteve ali, junto com a Florence Cook, durante muito tempo. 3 anos eles trabalharam juntos. Bem, numa nova ocasião, ainda na casa de Florence Cook, o Aksakov pede para ver de novo Kate King e Florence Cook ao mesmo tempo. A Kate chama ele, abre a cortina e ele vê ambas ao mesmo tempo. Ele descreve, num dos seus artigos, que ele estava pronto para ver certas coisas, mas que ele custou muito acreditar nos próprios olhos. Bem, Aksakov toma então a seguinte providência. Conversa com William Crookes. Ele conhecia o William Crookes, eles se conheciam. Ele falou, olha, isso aqui está além da minha compreensão. Eu vou pedir para o Crookes, que é um grande cientista, investigar esse caso. E Crookes, óbvio, se mostrou totalmente descrente. Crookes, criado na Igreja Anglicana, criado segundo as normas da Igreja Anglicana, não tinha como ele acreditar nessas coisas se ele não visse com os próprios olhos. E ele fala para Aksakov, vamos ver, mas eu não acredito. Ele fala, mas eu vi, Crookes, eu vi. Ele fala, não, tudo bem, mas deve ter alguma coisa errada nisso tudo, porque eu não consigo acreditar. Bom, a primeira reunião em que Crookes participa, e isso aí nós não sabemos se Aksakov estava junto ou não, né? Crookes só descreve a primeira reunião e fala que foi na casa do Sr. Luxmore, esse mesmo juiz aposentado, figura da alta sociedade londrina da época.
E ali vai Florence Cook, a jovenzinha de 15 anos de idade, fica ali num cômodo da casa do Luxmore, separava a biblioteca da sala de jantar. Na casa do Crookes era a mesma coisa, tinha uma biblioteca que separava da sala de jantar, as pessoas ficavam na sala de jantar e a Florence ficava ali na biblioteca. Mesma coisa na casa do Luxmore, uma cortina separando os ambientes, e ele vê Kate King pela primeira vez. Ele faz a mesma pergunta. Eu posso ver, Crookes agora, eu posso ver você e a senhorita Cook, Florence Cook, ao mesmo tempo? O espírito, na época ele não sabia o que era, ele fala, olha, ela disse para ele, Sr. Crookes, a Florence não está bem. De novo, né? É o mesmo caso da primeira vez com a Aksakoff. Acontece que a Florence Cook, ela tinha bronquite, uma bronquite crônica, e tinha dia que ela realmente não estava muito bem, era muito frequente, nós vamos ver isso direto ali nas descrições de William Crookes, a respeito desse problema pulmonar da Florence Cook. E não está bem. Crookes não falou nada, mas ele escreve num artigo posterior, que aí sim ele fala força de espiritualismo, alguma coisa assim, não me recordo agora, mas ele fala que nesse momento ele ouvia a Kate falando e ouvia a Florence atrás da cortina, murmurando, ou em gemidos, ou emitindo sons. Não é que ele não descreve bem quais eram, mas a gente suspeita que não era fala, seriam alguns gemidos, já pelo fato dela não estar muito bem. Kate fala, olha, eu temo que Florence não esteja muito bem, nós não vamos conseguir fazer isso daí, né? E você pensa, por que não trata a doença de pulmão dela? Porque a penicilina foi inventada 60 anos depois, lá em 1828, por Alexander Fleming. Não tinha nada disponível para tratar, era repouso, e é o que se fazia. Bom, Crookes, então, pensou o seguinte, pode ter enganação nisso aí, pode ter. Crookes era um cientista. E o que é que um cientista faz? Controla toda a situação, tenta controlar a situação, coloca tudo sob controle dele para que não incorra em conclusões, resultados falsos, portanto, conclusões erradas. Eu sei disso, eu trabalho com ciência, faço isso há décadas, e nós procuramos realmente controlar as situações, controlar todas as variáveis, para podemos fazer uma observação mais fidedigna. E onde é que era o melhor lugar para ele fazer isso? Na casa dele. A casa dele tinha alguns filhos, acho que eram 3 ou 4 filhos. Tinha a senhora Crookes, a sua esposa, a qual ele reverenciou até a morte dela 2 anos antes dele, um marido exemplar, diga-se de passagem. E falou, vamos fazer a próxima reunião lá na nossa casa. Vamos fazer lá. Ele controlou todo o ambiente. A porta de saída da sua biblioteca, ele trancou a chave, e ficou com a chave no bolso. O William Crookes, ele também dispôs uma cortina ali, separando os ambientes. Eram 6 ou 7, no máximo 8 pessoas que assistiram a cada reunião. Florence, e interessante, tem que falar isso, Florence nunca ficou sozinha na casa do Crookes. Sempre, ela dormia, quando ela estava lá, ela passava períodos longos lá. Ela estava sempre acompanhada da senhora Crookes, que dormia junto com ela. Ela nunca ficou sozinha. E durante os dias, ou ele ou os filhos estavam junto de Florence, quer dizer, ele controlou o ambiente de tal maneira que ela não tinha como, a Florence não tinha como simular uma entidade ali, sendo ela mesma trajada. Mas, na primeira reunião, o William Crookes aparece ali, Kate King, e William Crookes fala para ela, agora nós podemos tentar? Eu queria ver as duas ao mesmo tempo. E ela fala, vamos tentar. Vamos tentar. O que o Crookes fez? O ambiente iluminado por tela com filtros vermelhos ao redor, e Crookes havia providenciado uma lâmpada de óleo fosforado, um frasco com óleo fosforado. Deve ter um nome químico para isso, mas nos artigos ele fala óleo fosforado, talvez fosse algo bastante conhecido na época, então nem descreveu a preparação, deve ter em algum artigo do Crookes que eu não li, mas a gente sabe que tem substâncias fluorescentes. Hoje em dia tem, né? Aquelas lanternas de emergência que você quebra, elas emitem luz, aquelas pulseirinhas de baile que você quebra também emitem luz, é basicamente esse princípio.
e ele providenciou um pequeno frasco e entrou segurando esse frasco junto com Kate King na cabine. Quando ele olha para o lado, cadê a Kate? Cadê a Kate King? Ele não via mais ninguém. Ele olhava para o chão, porque a Florence ficava deitada no chão, deitada com a cabeça apoiada num travesseiro, e ele via a moça, não via a Kate, mas ele ouvia a Kate. Falou, Crooks, eu não estou conseguindo, né, ficar visível ao mesmo tempo que a Florence, porque ela ainda está naquela crise. Falou, e se você tentasse sozinha? Crooks deixa ali aquela lâmpada improvisada de óleo fluorescente, deixa ali em cima do móvel, sai do ambiente e fecha a cortina. E a Kate diz, não, eu ainda não é possível ainda me ver ao mesmo tempo. Acontece que o filho de Crooks, de 14 anos, depois relataria, e Crooks escreve isso num de seus artigos, relataria que ele via aquela pequena lâmpada se movimentar no ar ao redor de Florence Cook, ao redor da menina, da médium, 15 anos de idade, uma menina, deitada ali no chão. Bem, passou-se mais algum tempo e o Crooks tentou, mais uma vez, observar ambas ao mesmo tempo. A Florence estava muito bem nesse dia, e Crooks relata nas suas obras, numa das suas obras, no artigo de 1874, antes dele publicar o seu livro, ele relata que à medida que o tempo passava e a confiança nele, tanto em Florence quanto em Kate, aumentava, os fenômenos ficavam mais exuberantes. E realmente, aconteceu. Tanto é que lá pela terceira ou quarta reunião, a Kate mesmo o chama, falou, agora você pode nos ver ao mesmo tempo. Ele entra naquela cabine improvisada, puxa a cortina, entra, compôs a lâmpada de óleo fosforado ali em cima de um móvel, e ele vê a menina deitada e a Florence e a Kate King ao seu lado. Kate, então, toma a providência de segurar numa mão de Crooks e na outra mão de Florence. Com isso, está descartada a hipótese da menina estar ludibriando a William Crooks. E isso foi visto, a ambas vistas, que Kate mesmo abre a cortina e as pessoas puderam ver ambos ao mesmo tempo. A perfeição de Kate King ali, com o tempo passou a ser tão grande que até fotos foram conseguidas, né? Vamos falar daqui a pouquinho das famosas fotos de William Crooks e Kate King. Bem, nessa ocasião, não sei se nessa ocasião ou em outra futura, Crooks faz algumas observações, ele faz algumas anotações, inclusive uma das pessoas que participavam era estenógrafo. Estenografia é aquela arte, né, aquela ciência da pessoa conseguir escrever extremamente rápido, com símbolos. A pessoa produz diálogos longos e instantaneamente, a pessoa consegue. Estenógrafo é para isso. Se usa muito em tribunais, né? Hoje em dia tem estenografia por digitação. Na época era em papel mesmo. Um dos amigos do Crooks era estenógrafo, e ele contando esses fatos, a pessoa escrevendo, e ele reproduziu isso nos seus artigos, no seu livro, ao final de 1874. Bom, ele conta ali, numa das observações, que o tom de pele de Kate e de Florence eram muito diferentes. Crooks teve muito cuidado para tentar mostrar para as pessoas que não era a mesma pessoa. A Kate King não era a Florence Cook. Crooks teve esse cuidado. Falou, olha, o tom de pele é muito diferente. Então, as pessoas que viram ambas ali ao mesmo tempo notaram que o tom de pele é muito diferente. Kate com uma pele muito clara, muito branquinha. E Florence, a menina, a médium, com uma tez bem mais morena. Uma coisa que pediu permissão, William Crooks pediu permissão para a Kate King, e era de colocar a mão no seu pescoço. Porque a Florence Cook, ela tinha uma marca, tinha uma cicatriz rugosa e áspera no pescoço, enquanto a Kate não tinha, no mesmo local. Então, a sensação de toque no pescoço era muito diferente. Bom, eu estou contando isso bem rapidamente, porque a história é bastante longa, né? Bem rapidamente, para tentar
não segurar vocês na frente da tela do celular, do computador ou da Smart TV por muito tempo, né? Bem, outras observações de Crookes. A altura. Ele diz que Kate King era pelo menos 6 polegadas mais alta do que Florence Cook. Crookes diz isso, e isso dá uns 15 centímetros aproximadamente. Então, a Florence era bem mais alta, a Kate era bem mais alta do que a Florence Cook. William Crookes também fez uma observação importante com relação à pulsação. Ele pesou ambas, ele fez um monte de teste. Ele fez uma observação muito importante com relação à frequência cardíaca. Ele auscultou Kate, ouviu o coração batendo, anotou uma pulsação de 70 batimentos por minuto, foi lá na cabine e ouviu a Florence. A Florence estava com 90 batimentos. Gente, não dá para simular isso. Não dá para... É muito difícil simular isso. Farmacologicamente, hoje em dia, com algumas técnicas, você consegue. Mas na época vitoriana, não dava para simular. Ele também auscultou os pulmões de ambas. Colocou o estetoscópio nos pulmões de Kate e ouviu o ar tranquilamente passando ali dos brônquios, alvéolos, ouviu todos os ruídos comuns à auscultação pulmonar, absolutamente normais em Kate King. E a Florence lembra que ela tinha bronquite, né? Então, a auscultação era diferente, os sons não eram os mesmos. Também, ele observou, de maneira muito assim, evidente, que Kate também tinha seus bons e maus momentos. Ele observou a tristeza de Kate quando ela contava para ele fatos de suas vidas passadas, fatos desagradáveis de suas vidas passadas. Para ele e para as pessoas ali. Nunca ficou sozinho com Kate King, não. Pelo menos ele nunca descreve ter ficado sozinho. Então, ele conta ali que Kate, às vezes, contava alguns fatos, ela mostrava-se bastante triste, né? E aí a gente começa a perceber que a ideia de William Crookes mudou um pouco, porque ele primeiro achava que era uma força desconhecida. Depois, ele tem um artigo que fala em força psíquica, que, por exemplo, do Holmes e da Kate Fox, ele começa falando uma força desconhecida e termina falando que era uma força psíquica, provavelmente uma força psíquica, que é a teoria quevedista, né? A teoria do Padre Quevedo, tudo projeção da mente. E William Crookes, até esse momento, ele estava seguindo esse pensamento. Mas quando Kate começa a falar de sua vida passada, momentos tristes, e ela fica triste, ele fala literalmente, ela ficava triste ao relembrar fatos de suas vidas passadas. Então, nesse momento, a ideia do Crookes já estava mudando para uma ideia espiritualista, e não uma ideia psíquica, que são coisas diferentes. E ele mostrava, ou descrevia, situações em que Kate estava ali junto com os seus filhos. Kate sentava no chão, as crianças ficavam em volta, e ela contava fatos muito interessantes, engraçadíssimos, de sua passagem pela Índia, também em existência anterior. E as crianças riam, e todos em volta ficavam felizes, e Kate sorria. A gente vê foto, aliás, foto do século XIX é uma coisa terrível, né? Veja a foto de Allan Kardec, sempre sisudo. Acho que Allan Kardec nunca deu risada. Vai lá ler na Revista Espírita algumas respostas que ele dava para as pessoas espiritualíssimas. Kardec estava morrendo de rir quando escrevia aquilo. Mas as fotos sempre sisudas. E Kate se submeteu às fotos, e ela estava bastante séria, mas ela também ria, ela brincava com as crianças, ela contava causos, né? E ali eles tinham uns momentos muito felizes. Então, nesses momentos é que Crookes começou a pensar, poxa, essa moça realmente esteve viva na Terra, agora ela se apresenta aqui como espírito, e ali prossegue os experimentos. Um deles muito interessantes, Crookes descreve, mas não foi feito por William Crookes, que é o seguinte: a Florence Cook, a menina, a médium, ela foi presa sentada numa cadeira com correias, né, mesmo porque em absoluta inconsciência poderia cair e se machucar, por isso que o Crookes deixava ela deitadinha no chão para ficar mais confortável, né? Carpete espesso, uma almofada. Menina jovem, levinha, com aquelas roupas vitorianas, dá para dormir no chão sossegado. Mas nessa ocasião ela estava sentada, presa numa cadeira.
Nos seus pulsos foram colocadas moedas de prata, presas com uma fita. Nessas moedas, sob as moedas, um fio de platina ligado um polo numa bateria. Dessa bateria, e esse fio ia para um galvanômetro, um instrumento de medida. Desse galvanômetro voltava e ia para o outro fio. Ou seja, esse galvanômetro indicava a passagem elétrica através do corpo da Florence. Por que era feito isso? Na verdade, o que esse galvanômetro estava indicando era a resistência elétrica. Você pode fazer essa experiência em casa. Sabe esses multímetros que você compra em lojas de ferragens, baratíssimos? Põe na escala de maior resistência, segura as pontas de prova e pressiona firmemente. Você vai ver um valor de resistência. Eles são digitais hoje em dia, você vai ver um valor de resistência. Tenta fazer qualquer movimento, que sabe o que vai acontecer? Esse valor de resistência vai aumentar. Se você soltar um pouco a pressão, o valor de resistência aumenta. Se você soltar um dos eletrodos, daquelas pontas de prova, a resistência vai ao infinito. Vai dar OL, né, overload, vai dar a resistência infinita. Agora, vamos fazer isso com a menina. Porque tinha gente lá que estava indo, ainda era descrente, e um deles, uma dessas pessoas, eu não lembro o nome, ele diz o nome no seu trabalho, num dos seus trabalhos, né? Ele escreveu vários entre 1870 e 1874. Ele cita o nome da pessoa, não vou lembrar agora, mas pouco importa. Essa pessoa bastante cética, eu vou fazer esse experimento com eletricidade. Porque se essa menina tentar qualquer coisa, eu vou ver uma deflexão no galvanômetro. Esse galvanômetro não estava marcando na escala, não estava em ohms, que é a unidade de resistência, estava em graus. Então, eles anotaram ali quantos graus tinha a Florence Cook desperta com aquelas moedas bem presas, com fios de platina, ligados numa bateria e no galvanômetro. Bateria já tinha naquela época. Tinha até luz elétrica que estava começando. E foi feito isso. Deu lá um valor de deflexão no ponteiro, né, indicando uma alta resistência. E durante o aparecimento de Florence, de Kate King, a resistência não só não aumentou, se a menina tivesse se movimentado, tivesse saído de lá para representar o papel de Kate King, a resistência teria começado a aumentar e ido ao infinito quando começasse a mexer naquilo. A resistência não só aumentou, como diminuiu um pouco, o que seria impossível para alguém simular. Não dá para simular isso. Não dá para simular. Aí, Crookes ainda pensou o seguinte: eu vou incrementar esse seu experimento aí. Crookes correu para o seu laboratório, pegou um frasco com mercúrio. Mercúrio é um metal líquido, condutor de eletricidade, e pediu para Kate mergulhar os dedos no mercúrio. Por que ele fez isso? Porque se tivesse ali algum jeito, sabe-se lá qual, algum jeito da Florence Cook estar lá representando o papel da Kate King, ainda com os eletrodos presos, por quê? A resistência estava alta, né? Diminuiu um pouco, mas estava alta. Se a Kate King pusesse os dedos, havia um caminho muito mais curto para a eletricidade percorrer do que o corpo da Florence, se a Kate fosse a Florence. Quando eu colocou o dedo no mercúrio, o que aconteceu? Nada. Crookes descreve nada, não houve alteração da condutibilidade elétrica, portanto, ali não é possível que fosse a Florence Cook. São relatos, são resultados obtidos por William Crookes desses experimentos. Bem, passa-se o tempo, vários outros testes são feitos, e Kate King informa a todos que ela ficaria ali por mais uma semana apenas. Um monte de gente achou péssimo, né? Porque você está lá com uma pessoa, você vai estar lá com espírito, você está com espírito espirituoso. Está com uma pessoa que conta histórias, é uma pessoa que fala um monte de coisa bacana. E engraçado que em nenhum momento se dá aspecto religioso para os eventos. Nenhum. Não tem um momento em que se cita a religião. Nenhum. Crookes era um cientista. Não importa se ele acreditava que ali estava um espírito. O que importa é que ele fez o possível com a ciência da época. Nessa semana, Crookes consegue as suas fotos. Foram feitas mais de 40 fotos, 44, se não me engano. Como é que o Crookes bolou a coisa? Ele colocou câmeras fotográficas, que no trabalho dele está escrito câmeras escuras, que era o termo que se dava. Era só uma caixa.
madeira, com uma lente e uma tampa na frente, colocava-se uma chapa de vidro impregnado de sais de prata, para fazer a foto. Aqui está a caixa, fazer a foto que está a lente, tirava-se a tampa da lente e falava para as pessoas, não se movam. Na luz natural, luz do dia, ficava lá alguns segundos, aí vinha o fotógrafo, punha a tampinha, depois ia revelar essa chapa, como se revelava as chapas na época. Como esses experimentos foram feitos com uma luz muito fraca, e aí tem uma novidade, já era luz elétrica, Crookes providenciou lâmpadas elétricas muito fracas, tocadas a bateria na época, lâmpadas duravam pouquíssimo, mas conseguiu lá algumas lâmpadas, talvez até tenha fabricado algumas, e para iluminar um pouco melhor aquele ambiente. E colocou 5 dessas câmeras fotográficas, bem antigas, bem básicas, né, super modernas na época, preparou chapas inteiras, câmeras para 1/4 de chapa, câmeras para meia chapa, quer dizer, imagens de vários tamanhos. E 5 câmeras ao mesmo tempo. Crookes fez isso com um auxiliar, que era quem abria a tampinha da lente lá e auxiliava. Então, vocês veem as fotos, está o William Crookes, estava ali na faixa dos seus 40 anos, a barba mais escura, bem escura. Se você vê a foto do século XIX, Crookes já está bem mais velho, né? Barbinha branca, um bigodão, que ele usava naquela época do século XIX, no final do século XIX, começo do século XX. E ele relata ali que ele conseguiu algumas imagens inaproveitáveis, conseguiu algumas imagens razoáveis e conseguiu poucas imagens muito boas. Essas poucas imagens muito boas estão disponíveis. Coloca lá, fotos Kate, Kate é T-I-E no fim, K-A-T-I-E, Kate King, K-I-N-G, Kate King. Se põe fotos de Kate King, você vai ver as fotos do William Crookes ao lado de Kate King. Bem, Crookes também tomou a providência de tirar uma foto da Kate King junto com a Florence Cook. Porque ele sabia que a crítica vinha nesse sentido. A Florence enganaria. Uma menina de 15 anos vai enganar. Nessa época tinha 18 já, né? E enganar um cientista, descobridor de talho, inventor de aparelhos, estudioso de rádios catódicos, e etc, etc, etc. Bem, William Crookes conta no seu trabalho que essa foto não deu para aproveitar. Porque um canto lá do vestido da Kate ficou na frente do rosto da Florence. Então você vê a Florence no chão, mas não vê bem o rosto. Crookes fala, não, isso aqui não adianta, ninguém vai acreditar, nem tocou a frente, né? Mas Crookes fez uma coisa interessante. Ele tirou uma foto com uma câmera ao lado de Kate King, com a câmera com aquele ajuste, aquela distância, aquela condição de iluminação, aquele tempo que teve que ficar, porque, gente, não era tempo de 2, 3 segundos, não, ficava minutos e minutos ali, para registrar na chapa fotográfica a imagem naquelas condições de iluminação e com o material da época. Hoje em dia, com uma luz infravermelha, você faria a foto instantânea ali, até com o celular, acho que dá. Bom, ele tirou a foto lá de Kate King. Ele, na mesma posição, depois de encerrado esse trabalho, na mesma posição, ele chama a Florence Cook e a Florence senta na cadeira onde estava sentada a Kate King, e do lado dele, na mesma posição, com os mesmos ajustes, faz outra foto. O que aconteceu? Ele foi medir essas fotos. Quando ele sobrepõe as imagens, ele conta isso nos seus artigos, no seu livro, quando ele sobrepôs as imagens, a imagem dele casou perfeitamente nas duas fotos. Mas a de Kate King tinha alguns centímetros a mais do que a Florence Cook. E ele usa isso como uma das provas de que ali não era a mesma pessoa. Tá vendo? William Crookes passou 3 anos tentando mostrar para a galera que não é a mesma pessoa. Depois vocês vão ver os caras que falaram, que rejeitaram os trabalhos de Crookes, William Crookes e Florence Cook, o nome é parecido, a gente também se confunde. Bom, Kate participa, então, da última reunião com aquelas 7 ou 8 pessoas, entre as quais os filhos de Crookes, e William Crookes e a médium Florence Cook. Crookes diz que foi uma despedida, na verdade, né? Foi triste para ele. Ele já se habituou com a menina em casa, que era a Florence, com
A Kate, que ali 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, estava ali presente, ele conta que a Kate chegou a cada um dos presentes, trocou algumas palavras com cada um dos presentes, e ela deixou aos cuidados de William Crookes a Florence Cook. A Florence Cook tinha família, tinha pai e mãe. Mas ela diz assim para o Crookes: eu lhe deixo aos cuidados a Florence, a minha médium, ela falava, deixo aos cuidados a minha médium, a Florence, com você, para qualquer imprevisto. E Crookes falou: mas eu? Falou: sim, porque você tem mais força do que eu. Crookes estava encarnada, ela não estava mais. Né? Para algum imprevisto mais sério, Crookes poderia resolver a situação, enquanto ela poderia dar conselhos, mas Crookes podia ir lá e resolver. Né? Crookes, então, conta que ela deixou um pequeno bilhete para cada uma das pessoas. Ela escreveu uma mensagem: fiquem com Deus, sei lá, foi um prazer, não sei o que estava escrito nos bilhetes, né? O Crookes não disse. Mas o interessante é que a assinatura não era Kate King, era Annie Owen Morgan, que era o verdadeiro nome da Kate King. Nossa, que revelação na palestra, sim. Kate King não tinha esse nome, ela usou como pseudônimo esse tempo todo, não sei porquê, né? Também não conta, mas ela deixou ali assinado como Annie Owen Morgan. Tem um relato, e agora vou fazer um parênteses, né? Tem um relato que diz que a Kate King pediu para a senhora Crookes uma tesoura, cortou alguns pedaços do seu vestido e entregou um pedaço para cada pessoa que estava presente. E a pedido, as pessoas falaram: você consegue reconstituir o vestido? E ela pôs a mão sobre a parte cortada, as partes cortadas, e elas foram reconstituídas instantaneamente. Vocês vão achar esse tipo de informação. Crookes nunca falou isso. Para quem estuda a doutrina espírita, sabe que isso aí é uma incongruência, tem um monte de coisa errada no estudo. Né? Crookes nunca disse isso. Isso apareceu num número da revista The Spiritualist, de 1874, de julho, se não me engano, julho de 1874, aparece essa história aí. Ninguém sabe quem foi o autor desse relato, dessa descrição, mas é aquele típico caso, né? A pessoa quer dar mais credibilidade a alguma coisa e acaba tirando toda. Né? Materialização, gente, materialização não tem isso. O espírito pode até trazer alguma coisa de algum lugar e dar para alguém, mas não pode tirar um pedaço lá do seu ectoplasma e dar para alguém e a pessoa ficar com isso aí e cadê? Né? Cadê a fonte de ectoplasma depois que a médium desperta? Então, não tem sentido do ponto de vista do doutrina espírita, não tem sentido. Tem um relato do Crookes que ele diz que ele cortou uma pequena mecha de cabelo de Florence, que ela permitiu. Né? Até o cabelo era diferente, viu? Eu estava esquecendo de falar isso. O cabelo da Florence era um castanho bem escuro, quase preto, e o cabelo da Kate era um castanho muito claro, tendendo ao loiro. Ele conta que ele cortou, mas em nenhum lugar diz o que aconteceu depois com essa amostra. Provavelmente ela desapareceu assim que terminou a reunião de materialização. Né? Passa-se ali algum tempo, depois desses eventos, e William Crookes publica o seu livro, Research in Phenomena of Spiritualism, quer dizer, a pesquisa nos fenômenos do espiritualismo. Ele não usa o termo espírita, ele publica esse livro em 1874, e esse livro, o pessoal lá comprou um exemplar desse livro, deixou disponível lá na Boston Medical Library, a biblioteca da medicina, da Faculdade de Medicina de Boston, tem esse livro lá, datado de 1927, e esse livro foi digitalizado com recurso de 2 instituições, entre elas a Escola de Medicina de Harvard. Portanto, não dá para a gente dizer que Crookes era um belo do charlatão. Não era. Ele era um senhor cientista. Né? Era um senhor cientista.
ele tem o seu livro Aceito em Escolas de Medicina. Esse livro está disponível em faculdades de medicina, está disponível na internet graças à Escola de Medicina de Harvard. Pode achar na internet, é só procurar ali. Também uma coisa bacana, foi um trabalho feito pela doutora Juliana Hidalgo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela publicou uma revisão ali dos primeiros artigos de William Crookes, e não publicou na internet, não, ela publicou na Revista Brasileira de História da Ciência. É uma revista científica. Uma revista científica que serve como fonte para historiadores. E ela coloca ali, ela até faz alguns comentários, dá a impressão que ela não acredita muito nas conclusões de Crookes, mas ela publicou isso, né? Então a gente tem que dar valor até a publicações. Era o número de 2020, a Revista Brasileira de História da Ciência. Então a gente tem esse tipo de publicações. Agora, interessante contar para vocês, eu estou com um cronômetro aqui, por isso que eu dou uma olhada aqui, eu começo a falar, não paro mais, você já sabe, quem me conhece sabe. Interessante, não tem uma palavra sobre Allan Kardec na obra de William Crookes. Agora, vocês acham que ele não conhecia? Kardec morreu em 1869, Crookes começou a estudar isso em 1870. Crookes provavelmente tinha acesso a essa literatura. Aksakov era espiritualista, ele não se dizia espírita, mas espiritualista ele dizia que era. E se Aksakov conhecia Kardec, porque eles se corresponderam, se não me engano, tem cartas do Aksakov respondidas por Kardec na Revista Espírita. Então, eles se conheceram, e Aksakov é que convida Crookes para conhecer Florence Cook, né? Então tem uma relação ali. Mas em nenhum momento Crookes cita Allan Kardec. Vai aqui uma interpretação minha. Isso aqui é o Newton falando, né? Não assino embaixo, mas eu acho que, né, e achismo não é algo que a ciência aceite, mas é algo que eu, como espírita, aceito. Eu acho que Crookes fez isso, sabendo da obra de Kardec, ele fez isso porque na obra de Kardec, a obra de Kardec tem um aspecto religioso. Tem, todos nós sabemos, o espiritismo tem um aspecto filosófico, religioso, científico. E Crookes só queria o aspecto científico, mais nada. Ele queria as suas próprias observações. Ele não queria as observações de Kardec. Ele falou, eu quero as minhas, eu quero tirar as minhas conclusões. E na obra de Kardec tem todo um lado religioso e filosófico que Crookes optou por não utilizar na sua obra. Até para que ele tivesse, essa obra dele tivesse um maior impacto na comunidade científica, e acabou tendo impacto. Em 1892, se não me engano, ocorreu que 1892 mesmo, ocorreu que se chamou de Comissão de Sábios de Milão. Comissão de Sábios de Milão, 92, 15 anos depois que Crookes tinha parado de estudar espiritualismo e voltou para a sua química e para a física. Ele era físico e químico. Quem é que estava reunido? Essa eu tive que anotar aqui, né? Quem é que estava reunido? Tem uma cola aqui. Alexander Aksakov, conselheiro do czar da Rússia. Giovanni Schiaparelli, diretor do Observatório de Milão. Giovanni Schiaparelli, ele foi o primeiro a descrever aquelas linhas de Marte, que ele chamou de canais, que os americanos traduziram de maneira errada para uma palavra que em inglês significa canal artificial, né? E é canal, enquanto a palavra correta seria channel, que é um canal natural. Então, tem um erro aí, começou ali a se divulgar que Marte tinha canais artificiais, que Schiaparelli não disse isso, não. Schiaparelli descreve aquelas linhas e chama de canais como se fossem naturais, e os que tem são naturais mesmo, né? Estava lá Karl Duprel, filósofo da Universidade de Munique, Giuseppe Gerosa, professor de Física da Universidade Real, lá na Itália, Giorgio Finzi, doutor em Física, Cesare Lombroso, professor da Faculdade de Medicina, Charles Richer, professor da Faculdade de Medicina de Paris, Lombroso da Faculdade de Medicina de Turim, e, gente, viram, as pessoas eram todos cientistas, até Charles Richer foi quem cunhou o termo ectoplasma para explicar alguns eventos que ele
presenciou ali, né? A médium era Eusápia Palatino. A Eusápia Palatino conseguia produzir os mesmos fenômenos que o William Crookes observara lá com o Douglas Home, com Daniel Douglas Home, e com a Kate Fox. Ela produzia o mesmo tipo de fenômeno. Essas pessoas passaram meses fazendo reuniões com a Eusápia Palatino. A Eusápia, até eles contam numa das passagens, porque como é que foi feito? Eles têm um relatório onde cada uma dessas pessoas relatou individualmente, teceu suas conclusões, e depois tem uma conclusão final que é assinada por todos eles, que eu vou contar para vocês qual é. Mas ali as pessoas relatam que numa das ocasiões, a Eusápia Palatino, ela foi levada na sua cadeira até em cima da mesa onde eles estavam sentados. Ela flutuou e foi parar lá, né? Eles contam isso. Então, o mesmo que Crookes havia observado quase 20 anos antes, essa comissão de sábios reunidos em Milão para estudar esses fenômenos observou as mesmas coisas, mas nenhum deles fala aqui na presença de entidades do mundo espiritual. E a maioria deles, nos seus relatórios, também citam uma força desconhecida. Nenhum deles fala que é algo do mundo espiritual ou algo do gênero. Charles Richer depois viria a falar, né? O César Lombroso também. O Schiaparelli, se não me engano, falou alguma coisa, os outros eu não sei. Mas a conclusão final desse relatório, como disse, cada um teceu seus comentários no relatório. A conclusão final é de que os fenômenos observados não podem ser reproduzidos por meios ordinários, por meios comuns. Então, não havia como haver a reprodução desses fenômenos por meios comuns. Portanto, havia algo em comum produzindo esses fenômenos. Agora vamos para a parte chata, né? Alguém aqui acha que passou em branco essa obra de William Crookes? Tanto não passou em branco que nós estamos aqui falando dela, da obra de Crookes. Mas Crookes teve ali os seus detratores, as pessoas que falaram que estava tudo errado e tal, e tal, tal. Um psicólogo chamado H. Warren, não sei o primeiro nome dele, o H, não sei se é Henry, sei lá o que. Ele fala que Crookes era uma pessoa bastante ingênua. Crookes era uma pessoa ingênua. O sujeito descobriu elemento químico, o sujeito estudou coisas que ninguém nunca tinha estudado, o sujeito inventou um monte de equipamento ali para os seus estudos, o sujeito tinha uma medalha de mérito entregada pela realeza britânica, o sujeito era reconhecidíssimo. Olha só, ele recebeu essas condecorações, essas homenagens e vários prêmios, depois que ele já tinha publicado o livro de 1874, os artigos dele, entre 70 e 74. Então, a comunidade científica o reconhecia assim, tanto é que ele recebeu todas essas homenagens. Aí. E ele foi indicado para o Prêmio Nobel também, se eu não me engano. Bom, então esse psicólogo falou, não era ingênuo, foi enganado pela médium. Né? O William Crookes foi enganado por uma colegial de 15 anos de idade, né? Tenha santa paciência. Depois o Edward Clute, que é um outro ilustre desconhecido, é um antropólogo, ele fala que o problema é que Crookes tinha uma visão fraca. E a visão fraca dele é que permitiu que ele fosse enganado. Tá, a visão fraca dele ia alterar a resistência elétrica. A visão fraca dele estava influindo na observação de todos os outros que haviam visto o fenômeno, que deram depoimentos no sentido de que aquilo era verídico. A visão fraca dele influenciou no relatório da Comissão de Sábios de Milão. E mais, a visão fraca dele, aí o antropólogo fala, ele nem usava óculos, usava monóculo no século XIX. No século XX ele usa óculos, sim. E se você for ver fotos do século XX, de 1910, 1909, ele está de óculos e é bem fino, viu? Tem nada de visão fraca aí, não. Com a visão fraca, ele identificou a primeira amostra de hélio. Você acha que ele ia fazer um negócio desse sem usar óculos, para olhar até através das lentes do espintariscópio que ele inventou para ver decaimento nuclear? Então, é aquelas coisas, né? Mas tem pior. Tem um sujeito chamado Victor Stenger, que era médico,
Ele fala o seguinte: Crookes não está certo, porque os experimentos dele não foram controlados o suficiente. O que dava para o cara fazer no século XIX para controlar isso daí? Pendurar a médium numa jaula no teto da sala, para todo mundo ver que ela estava lá enquanto a Kate King aparecia? Era isso que a pessoa queria? Era muito bem controlado. Tanto é que tem um experimento da eletricidade ali que mostra isso. Né? E os dados escolhidos por Crookes, todos aqueles dados que eu citei, e tem muito mais, gente. Eu pus o básico do básico aqui, para não encher muita paciência. Mas o pior de todos foi de um médico chamado Gordon Stein. Esse extrapolou tudo. Ele disse que Crookes só aceitou não, ou falou a favor da veracidade dos fenômenos, porque Florence, aquela menina de 15 anos de idade, e Florence prestava favores sexuais a William Crookes. Tem isso. Existe isso. Essa informação, para você ter uma ideia, tem até no Wikipedia, lá na biografia do Crookes, um absurdo desse aí. Agora, tem os nomes deles aqui: Warren, Clude, Stenger e esse Gordon, a turma do fake news do século XIX e começo do século XX. Quem são essas pessoas? Quais são as suas obras? Procura no Google, ver se você acha alguns deles. Vai ter que caçar muito para achar alguns deles. Então fica fácil quando você não conhece a pessoa, não teve acesso à metodologia, nunca viu o fenômeno na sua frente, falar: não, Crookes foi um cientista famoso que foi enganado porque era ingênuo, míope e recebia favores sexuais de alguém. Infelizmente, terminar dessa maneira uma palestra é difícil, é terrível, mas é fato, aconteceu. Então, se você falar de William Crookes hoje em dia, primeiro, a grande maioria das pessoas não vai ter ideia de quem é. Segundo, muitos vão usar esse tipo de argumento falho, falso e sem qualquer comprovação de que Crookes estava errado. Vou dar minha opinião como espírita: Crookes estava certinho. Crookes fez o que foi possível na época, e o que ele observou é simplesmente fantástico, do ponto de vista de ciência do século XIX e do ponto de vista de doutrina espírita dos séculos XIX, XX e XXI, porque ele é uma pessoa importante hoje em dia. Nós damos curso de doutrina espírita, nós falamos de William Crookes. Nós estamos aqui com exatamente 1 hora de bate-papo. Eu gostaria muito de agradecer a todos que tiveram a paciência de ficar essa 1 hora aqui junto conosco. Eu fico muito feliz de ter podido trazer para todos um pouquinho do que foi a vida de William Crookes, né? Uma pessoa de reputação ilibada que fez um trabalho incrível e que se reflete até os nossos dias. Fiquemos todos na paz do Criador. Que assim seja.